O que eu pensei em comentar com vocês... Bom, primeiro, acho que eu vou recomeçar agradecendo, embora eu tenha agradecido ali rapidamente, mas parece que o microfone estava longe, ninguém ouviu. Então, fazer aqui um agradecimento sincero ao Pedro, em primeiro lugar, e a todos da EDT, pelo convite para essa reunião aqui, né, chamada Masterclass. O Pedro editou comigo, como eu tentei dizer antes, esse documentário, Imagem do Estado Novo, do qual vocês assistiram esse trecho, e também o documentário anterior dessa série, que é sobre 35. Né? Esse filme é uma série da qual faz parte o primeiro documentário sobre 1930, o segundo sobre 32, o terceiro sobre 35 e esse sobre o Estado Novo. Esses outros foram exibidos todos na televisão e esse será o primeiro dessa série que nós esperamos conseguir mostrar no cinema. Ainda como uma espécie assim, de introdução a essa conversa, eu queria comentar que quem, como eu, se acostumou a sempre ser o mais moço das equipes em que trabalhava, à medida que os anos vão passando, começa a notar que uma mudança está acontecendo, né? E chega o dia em que percebe que ele passou a ser o mais velho da equipe. Isso ficou evidente quando eu passei a trabalhar com jovens de outra geração e iniciei com elas e eles uma nova fase de aprendizado para mim. O Pedro é um desses jovens, não tão jovem, não tão jovem mais, mas é um desses jovens. E, entre outros, a Thaís Blanc, a Lívia Serpa, a Laís Lichitz, que acho que está aqui em algum lugar, e a Bárbara Daniel, todos com idade suficiente para serem ou meus filhos ou minhas filhas, me ensinaram muito e eu sou imensamente grato ao Pedro e a elas todas por isso. Eu fiquei muito impressionado aqui com a homenagem ao João Paulo, na sexta-feira, não só pela homenagem simples, extremamente merecida, mas também pela espécie assim de felicidade transbordante que eu senti em todos os participantes da EDT e das pessoas que estavam aqui. E eu senti uma espécie de grande alegria pairando no ar. E isso certamente é uma coisa que faz um bem enorme a nós todos, né? Então, mais um agradecimento e um cumprimento, parabéns a todos vocês que promoveram esse evento aqui que está se encerrando hoje. Eu pensei em fazer uma breve apresentação do que, meio pretensiosamente, eu poderia chamar do método adotado na feitura do Imagens do Estado Novo para lidar com imagens de arquivo. Eu peço um pouco a paciência, eu vou me cronometrar para não passar dos limites, mas eu peço a paciência de vocês para falar em torno de uns 18 minutos. Eu comecei a cronometrar agora, vamos ver se eu consigo cumprir a minha cronometragem. A imagem que aparenta se movimentar quando projetada na tela, ela foi considerada desde muito cedo uma testemunha irrefutável. Pode-se dizer que a fotografia animada, como era chamado o cinema, tem um caráter de autenticidade, de exatidão, de precisão que somente ela possui. Ela é, por excelência, a testemunha ocular verídica
e infalível. Não sou eu que estou dizendo isso, quem disse isso, foi um cinegrafista polonês chamado Boleslas Matuszewski, em um pequeno panfleto de 13 páginas, publicado na França em 1898. Ao propor, nesse panfleto, a formação de um depósito de cinematografia histórica, equivalente ao que hoje chamamos de cinemateca, esse espaço aqui faz parte de uma, ele afirmou que a fotografia animada se tornaria, aspas, um meio agradável para o estudo do passado e suprimiria a necessidade da investigação e do estudo por dar a visão direta do que registrava. Em retrospecto, é fácil, e espero que vocês achem que a credulidade do Matuszewski salta aos olhos, né? Credulidade, ingenuidade, embora seja fácil dizer isso hoje de alguém que escreveu em 1898. Mas nem por isso essas afirmações deixaram de adquirir, ao longo das décadas da história do cinema, uma conotação dogmática. Passado mais de um século, a imagem cinematográfica continua, na verdade, a ser considerada por muitos como se fosse uma reprodução fiel do que a câmera registra. E a crença de Matuszewski se arraigou no senso comum. Para ele, de novo uma citação, a prova cinematográfica faz os mortos e os ausentes se erguerem e caminharem. Essa simples fita de celuloide impressa constitui não apenas um documento histórico, mas uma parcela da própria história, e da história que não desvaneceu, que não precisa de um gênio para ressuscitá-la. Ela está lá, tão somente adormecida, e como a esses organismos elementares que, vivendo uma vida latente, reanimam-se depois de anos sob um pouco de calor e umidade, a imagem não precisa, para despertar e viver de novo, as horas do passado, senão de um pouco de luz atravessando uma lente no meio da escuridão. Essa noção, ao se tornar consensual, essa noção que a película impressa é um documento histórico verídico e infalível, terminou legitimando o uso abusivo que tantos de nós, eu inclusive, já fizemos e que, me parece, continua a ser feita. Uma prática afrontosa, iniciada, segundo consta, no mesmo ano da publicação do panfleto de Matuszewski. Quem conta é o historiador J. Leiber, em seu livro de 1964, sob o chamado filme de compilação, ou filme de arquivo. Ele diz que enquanto o dublê de cinegrafista e projecionista François Dublé, a serviço dos irmãos Lumière, exibia filmes dos seus patrões em bairros judeus no sul da Rússia, o interesse do público pelo caso Dreyfus o convenceu a reverter esse interesse em seu benefício próprio. Ele não tinha nenhum filme sobre o caso Dreyfus, mas ele resolveu dar um jeito. Para quem não sabe, rapidamente, o caso Dreyfus foi consequência do antissemitismo e nacionalismo anti-germânico na França, que levaram em 1894 o então capitão Alfred Dreyfus a ser preso e condenado por espionagem ao degredo militar e à deportação para a Ilha do Diabo, na Guiana, o que equivalia a uma sentença de morte. Essa foi uma das crises políticas mais graves dos 65 anos da Terceira República Francesa, iniciada em 1875, e se tornou uma das causas mais célebres da virada do século XIX para o XX. Judeu da Alsácia, o Dreyfus acabou sendo posto em liberdade 5 anos depois, em 1899,
e perdoado e reabilitado em 1906, depois de ter sido comprovado que as provas contra ele haviam sido forjadas. O Leide então escreve, retomando aqui a nossa história, fechando parênteses: de 3 dúzias de assuntos filmados que o Dublier tinha, ele juntou uma cena de um desfile militar francês liderado por um capitão, outra de uma rua parisiense mostrando um grande edifício, um plano de um rebocador finlandês indo ao encontro de uma barcaça e uma filmagem do delta do rio Nilo. E nessa ordem, com um pouco de ajuda do comentador, aquela pessoa que durante a projeção ficava comentando os filmes, e com grande ajuda da imaginação da plateia, essas cenas contavam a seguinte história: Dreyfus antes de ser preso, o Palácio da Justiça, onde Dreyfus foi submetido à corte marcial, Dreyfus sendo levado para o navio de guerra e a Ilha do Diabo, onde ele ficou preso, tudo supostamente ocorrendo em 1894. O novo assunto foi aclamado com entusiasmo no sul da Rússia e os 2 dias de exibição ficaram lotados quando a notícia desse filme, da existência desse filme, se espalhou. As pessoas realmente acreditavam que essa era uma filmagem do famoso caso, confessa o próprio Dublier. Mas uma vez, depois de uma exibição, um velhinho veio aos bastidores e me inquiriu, ele conta, se era uma filmagem autêntica do caso. Eu assegurei que era. O velhinho comentou então que o caso tinha ocorrido em 1894, um ano antes de haverem câmeras de filmagem disponíveis. Eu então, ele diz, confessei minha mentira. E disse a ele que tinha mostrado as imagens porque os negócios estavam muito fracos. E nós estávamos precisando de dinheiro. Basta dizer que nunca mostrei de novo o caso Dreyfus, diz o Dublier. O Dublier pode não ter mostrado de novo o caso Dreyfus, mas nem por isso registros visuais e sonoros deixaram de ser considerados ao longo das décadas seguintes uma comprovação de fatos reais e continuaram a ser usados para atestar a ocorrência dos mais variados eventos. Na verdade, o episódio narrado por Dublier não se enquadra exatamente nas previsões de Matuchers, mas é ainda mais aberrante. Os 4 planos reaproveitados para fazer o caso do Dreyfus não eram sequer imagens de arquivo autêntico, mas sim filmagens sem qualquer relação com o evento narrado, cujos sentidos foram alterados. Fica demonstrado, porém, que sendo baseada na ilusão, a linguagem do cinema tem capacidade de iludir o espectador e pode até prescindir totalmente de registros verdadeiros, entre aspas, para narrar fatos históricos. Mesmo assim, é preciso certa cautela ao qualificar de arbitrária ou selvagem certas formas de trabalhar com imagens de arquivo ou de recriar fatos históricos. Na verdade, esses termos só seriam adequados se nós considerássemos válida a premissa do Matuchers. Para ele, se os eventos do caso do Dreyfus tivessem sido filmados, o registro visual por si só seria capaz de representar a verdade histórica do caso, o que nós podemos afirmar com alguma segurança não seria o caso. Foi baseado, portanto, na convicção de que a imagem oculta e omite tanto quanto expõe e mostra que Imagens do Estado Novo foi realizado. Essa crença se formou ao longo dos anos e acabou se consolidando principalmente sob a influência decisiva de 2 filmes do Chris Marker e outros 2 do Aaron Farrokh. Carta da Sibéria, de 58,
e Elegia a Alexandre, de 93, do Marquer, e do Farok, Imagens do Mundo e Inscrições da Guerra, de 87, e Videogramas de uma Revolução, de 92, este último co-dirigido pelo Andrei Ogier. Para quem viu Carta da Sibéria, se lembra que o Marquer repete 3 vezes a mesma sequência de imagens, exatamente a mesma sequência, uma em seguida da outra, mudando a cada vez o texto da narração, em off. Desse modo, uma sequência visualmente idêntica passa a ter 3 significados diferentes. E fica demonstrado que a imagem, por si só, não é dotada de sentido autônomo. Mas não apenas isso. É sugerido também no filme que mesmo imagens registradas da maneira mais objetiva possível, podem distorcer a realidade. Diz o narrador do Cartas da Sibéria: uma caminhada pelas ruas de Yakutsk, capital da Iacúcia, região da Sibéria Oriental, não o fará entender a Sibéria. O que você talvez precise seja de um cinejornal imaginário. Um cinejornal imaginário filmado por toda a Sibéria. Segundo Marquer, então, é preciso agregar a imaginação à objetividade para poder entender o que é observado. Em Elegia a Alexandre, por sua vez, há logo no início uma famosa cena de 34 segundos apenas, da comemoração do 300º aniversário da dinastia Romanov, em 1913, na qual Marquer faz a exegese da procissão dos dignatários europeus. O texto da narração em off indaga o que quer dizer o gesto de um gordalhão uniformizado, com medalhas no peito, que bate a mão direita na cabeça. Seria que a assistência enlouqueceu? Ele pergunta. Não, responde o próprio narrador e prossegue. Ele faz sinal para os homens da assistência tirarem o chapéu. Não se fica com a cabeça coberta quando a nobreza passa, diz o narrador, e completa. Imagine o que um Maquiavel russo teria escrito para uso dos poderosos. Domine, explore, eventualmente massacre, mas jamais humilhe. É importante lembrar que essa cena filmada em 1913, 4 anos depois, a dinastia Romanov, que tinha acabado de fazer 300 anos, acabou com a Revolução de Outubro. Nesse caso, a relação usual da imagem com o texto narrado é alterada. A imagem deixa de ilustrar a narração. É o texto que passa a comentar a imagem. Procedimento que o Farok levou ao extremo em Imagens do Mundo e Inscrições da Guerra e adotou também em Videogramas de uma Revolução. Em uma entrevista, o Farok declarou que o que ele queria era fazer filmes que não sejam distantes de textos e que, mesmo assim, sejam muito diferentes. Talvez eu queira exercitar, ele disse, nos meus filmes, uma forma de reflexão com imagens parecida com a que é feita pela etimologia com as palavras. Investigar imagens, desmontá-las para revelar seus elementos. Para o Farok, é preciso desconfiar tanto das imagens quanto das palavras. Imagens e palavras são tecidas nos discursos, ele diz, formando redes de significação. O meu caminho, Farok dizendo, é ir à procura de um sentido camuflado, de remover os escombros que ocultam as imagens. Admitidas suas limitações, é impossível negar, porém, a força do testemunho de imagens em movimento. Em cinejornais, a partir de abril de 1945, e no Tribunal de Nuremberg, a partir de novembro daquele mesmo ano,
Filmagens das atrocidades nazistas feitas pelo exército americano contribuíram para o fracasso do projeto de apagar a memória da Shoah. No tribunal, o impacto do testemunho visual, acompanhado de notas de filmagem feitas pelos cinegrafistas militares e affidavits dos comandantes responsáveis pelas imagens filmadas, contribuiu de maneira decisiva para impedir que se concretizasse a previsão cínica dos SS, a chamada Tropa de Proteção Nazista, relatada por Primo Levi, de que fosse qual fosse o desfecho da guerra, o exército nazista seria vitorioso, pois as provas do que ocorrera seriam destruídas, nenhum dos prisioneiros sobreviveria para contar a história, e mesmo que houvesse algum sobrevivente, ninguém acreditaria no seu relato. Se imagens de arquivo não nos fornecem a visão direta dos fatos, como nosso amigo Matuszewski postulou, nem por isso merecem ser destruídas, como Claude Lanzmann, diretor do Shoah, chegou a dizer que ele faria se encontrasse um filme feito por um SS mostrando como 3.000 judeus, homens, mulheres e crianças, morriam juntos, asfixiados em uma câmara de gás do crematório 2 de Auschwitz. O próprio Lanzmann, é bom lembrar, não persistiu na sua rejeição radical às imagens de arquivo e as incluiu no seu filme O Último dos Injustos, de 2013. Trabalhar com essas imagens pressupõe, porém, estar seguro de que, conforme o Bill Nichols escreveu uma vez, a separação entre uma imagem e aquilo a que ela se refere continua a ser uma diferença que faz diferença. A realidade da dor e da perda, que não é parte de nenhuma simulação, de fato, é o que faz ser de importância crucial a diferença entre representação de um lado e realidade histórica do outro. Não está, ainda é o Bill Nichols falando, não está fora do alcance do documentário tornar essa diferença disponível para ser considerada. Passei um pouquinho do meu tempo. A primeira imagem do Imagem do Estado Novo, da primeira sequência que vocês viram, antes mesmo da cena da ressaca, é de uma folha de papel na qual estão datilografadas 3 palavras: eu não vi. O documentário começa, então, com alguém afirmando na primeira pessoa que não viu. Esse alguém pode ser o diretor, ou o espectador, ou um dos personagens do filme. E, de fato, nenhum de nós viu nada daquilo. Não é, portanto, um filme baseado em testemunho. É antes uma tentativa de recriar eventos, um período e personagens do passado a partir da exegese de vestígios visuais e sonoros e de múltiplos pontos de vista. Dos cinejornais a filmes de ficção, do Diário de Getúlio à correspondência dirigida ao presidente, da narração em off às músicas populares, etc. E, para encerrar, eu gostaria de falar só um instante sobre a minha relação com alguns dos 14 diretores com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, quase sempre em mais de um filme. O meu aprendizado começou com Joaquim Pedro de Andrade, em 1965, continuou a partir do ano seguinte com Glauber Rocha, prosseguiu com Eduardo Coutinho entre 81 e 84 e foi retomado a partir de 2005 com o João Salles. Nesse período, eu recebi desses 4 diretores mais do que eu fui capaz de dar. Com eles, eu me beneficiei do que há de mais rico na montagem: a convivência próxima e a troca de ideias voltada para a feitura do filme que o diretor quer fazer.
Espero que todos vocês possam dizer o mesmo quando chegarem aos 52 anos de profissão. Muito obrigado. Falei 21 minutos, Pedro. Estourei meu tempo, desculpa. Alô, e agora, o que falar? Eu queria então dar só um peteleco, uma pergunta inicial para a gente começar e depois passar para o pessoal aí. Tem muita gente legal, interessante, que devem ter coisas interessantes para perguntar e discutir. Pedindo ao pessoal da produção ficar nos avisando quando der o tempo, a gente vai abrir depois suas perguntas até o tempo for possível, tá? O Eduardo, enfim, falou assim rapidamente da sua trajetória, e é legal que eram mundos diferentes, cinemas diferentes, anos 60, anos 80, anos 2000. O Eduardo, acho que sempre de alguma forma soube acompanhar acompanhar a linguagem, acompanhar o mundo e deixar a sua marca, né? Sempre, né? Esse filme, como você falou, ele faz parte de uma série, né? Os dois filmes anteriores a esse, três, né? 30, 32, 35, né? Eles são bem diferentes desses, em termos de linguagem, né? E de forma de se contar uma história, né? Então, isso é uma das perguntas. Eu queria saber o que te fez mudar por que você resolveu contar a história de uma forma diferente das outras, né? Se você puder explicar um pouco também como era a linguagem das outras e como, né, foi isso, o que te levou a fazer, né? E passar uma inquietação que é minha para você, né? Talvez você, enfim, ajude a pensar sobre isso, que qual é o papel do documentário e do cinema nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Você que passou por várias fases do cinema, várias fases do mundo, né? A gente tem uma realidade audiovisual muito diferente de 10 anos atrás, né? Com youtubers, webdocs, várias linguagens relacionadas, né? Então eu queria que você, enfim, me ajudasse a pensar qual é o papel do cinema, né, hoje em dia, né? Qual é o papel do documentário hoje em dia diante dessa realidade, e se for mais fácil circunscrever essa pergunta a esse filme, né? Já que é um filme recente, né? Como é que você vê esse filme, como ele se encaixa nesse mundo que a gente está vivendo hoje? Então, só para resumir, que cinema é esse, eu escrevi aqui, que cinema é esse necessário, possível de ser feito no mundo em que vivemos, e como o Estado Novo se encaixa dentro dessa realidade? Mas eu vou começar pela primeira parte da sua pergunta, quer dizer, o Pedro tem toda a razão, quer dizer, esse quarto capítulo dessa série é muito diferente dos 6 capítulos anteriores. Por quê? Primeiro, pelo simples fato de que o primeiro documentário dessa série foi feito em 1990. E nós estamos em 2017. Então, 17 anos depois, eu acho que se eu estivesse fazendo da mesma 27, maneira... 27, o quê? 27. 27, pois é. Se eu estivesse fazendo o documentário igual ao que eu fiz em 1990, eu acho que eu ficaria muito triste comigo mesmo. Mas, além disso, tem outras razões, além dessa que eu acho que é uma razão inevitável. O primeiro documentário dessa série foi feito para ser exibido numa emissora de televisão de sinal aberto, TV Manchete, em 1990, sexta-feira, às 10 horas da noite. E isso é um fator muito forte, um fator condicionante muito forte. E
ele foi feito muito rapidamente, ele foi feito em 4 ou 5 meses. Um documentário de arquivo sobre 1930, feito em 4 ou 5 meses, esse levou 12 anos para fazer. Entendeu? Então, é outra diferença. O formato, havia uma expectativa de formato, por outro lado, da parte de quem financiava o filme, que era a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Na origem desse projeto existia a ideia de um pacote de material didático para escolas. Então, havia assim, a demanda de ser didático e, ao mesmo tempo, poder passar na TV Manchete na sexta-feira às 10 horas da noite. Então, tem uma série de fatores que, de fato, condicionaram o formato. E havia também, evidentemente, além dessas duas grandes razões, uma questão pessoal. Quer dizer, em 1990, eu não estava com o tipo de preocupação que eu vim adquirindo ao longo dos anos a partir daí. Os outros ficaram parecidos um pouco pelo condicionamento de ser uma série. Então, durante muito tempo, nos pareceu que, por ser uma série, eles todos deveriam ter mais ou menos o mesmo formato. Eu acabei chegando à conclusão que isso era uma bobagem, e ao fazer o Estado Novo, eu disse, não, agora eu vou fazer do jeito que eu quiser fazer, eu mesmo vou narrar, e vamos em frente. E era para ser 2 capítulos de 50 minutos, viraram 5 de 50 minutos, e naturalmente se paga um preço por isso. Quer dizer, levou 12 anos para fazer, está pronto há 2 anos, não foi lançado ainda. E aí a gente começa a chegar na segunda parte da sua pergunta, para a qual eu não tenho uma resposta assim muito simples. Quer dizer, o que eu penso o seguinte, eu percebo que, curiosamente, existe nos últimos, talvez 20 e poucos anos, um interesse muito grande, muito maior do que existia antes pelo cinema documentário. A gente pode dizer, eu costumo dizer isso em aula e tal, que se formou, no Brasil, inclusive, de maneira acho que muito nítida, alguma coisa que a gente pode chamar de uma cultura do cinema documentário, da qual faz parte cursos, produção de filme, publicações, sites, etc. Por que isso? Né? Quer dizer, eu acho que é uma indagação legítima, uma vez que esses filmes continuam a ter uma enorme dificuldade de serem financiáveis, autofinanciáveis, rentáveis, vistos, exibidos, etc., etc. Quer dizer, nunca se produziu tanto documentário, agora acho que caiu um pouquinho assim mais recentemente, mas nos últimos 10 anos nunca se produziu tanto documentário no Brasil, nunca se investiu tanto dinheiro em documentário quanto. E, no entanto, essa equação assim, financeira, econômica, realmente não fecha. Eu acho que a única coisa que justifica isso, me parece, não tenho segurança de que eu tenha razão, mas a única coisa que eu consigo pensar que justifica isso é uma sensação de que o cinema de ficção está mais cristalizado do que o cinema documentário. Quer dizer, eu, por exemplo, não sou propriamente um cinéfilo, embora talvez vocês não acreditem nisso, mas não sou. Mas eu, cada vez, tenho mais dificuldade de encontrar um filme de ficção novo que me pareça que eu já não vi aquele filme ou coisas muito parecidas. E no documentário é mais frequente acontecer isso. O filme pode até ser melhor ou ser pior, mas no campo do documentário eu acho que existe, com todos esses impasses que estão colocados, existe um campo
aberto ainda, indefinido. E talvez exatamente porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tem gente que tem livros publicados dizendo que, na verdade, o cinema acabou. Já acabou. Tem gente séria que escreve livros de 200 páginas para nos dizer que o cinema acabou. E talvez um certo tipo de cinema, de fato, tenha acabado. Quer dizer, o cinema visto na sala, grande, escura, etc, etc. Mas essas previsões apocalípticas, eu acho, em relação ao cinema, elas acompanham toda a história do cinema e vêm sendo, na verdade, desmentidas. Né? Eu acho que o cinema justamente se transforma, e eu acho que existe um campo aberto aí de transformação que quem viver, viverá. Quer dizer, é preciso estar atento a ele e se adaptar a essas transformações. É uma coisa que eu acho que o Antonioni diz naquele filme de Wim Wenders, o quarto 666, onde essa questão é discutida. O Antonioni, na época, tinha, eu acho que 60 anos, mas era visto como um velho. E ele diz, acho que exatamente isso, eu estou citando assim de memória, faz tempo que eu não vejo o filme, mas ele diz: nós precisamos nos adaptar. E ele foi uma pessoa que tentou se adaptar, foi uma das primeiras pessoas que fez ficção em tape e tal, e acho que esse é o caminho. Mas eu não tenho uma resposta muito pronta para te dar sobre isso. Mas você acha que o Estado Novo é um filme adaptado às novas realidades, assim? E em que aspecto? Não sei, quer dizer, eu acho que talvez ele não seja realmente, né? Quer dizer, tanto que ele enfrentou essas dificuldades para ser financiado, para ser feito e para ser exibido, né? Ao mesmo tempo, tem uma coisa curiosa que é um valor de permanência, né? Quer dizer, eu fiz alguns filmes e alguns ninguém lembra mais, nem eu mesmo que fiz. E tem outros que são solicitados com muita regularidade. Essa série já foi lançada não sei quantas vezes, 2 ou 3 vezes em DVD, já foi exibida em mais de um canal de televisão, acho que 3 canais diferentes. Eu acho que tem um valor, ou espero que tenha um valor de permanência. Vamos abrir para o pessoal. Quem quer fazer uma perguntinha para o Eduardo aí? Entra no microfone. Oi? Jordana Berg, com a palavra. Você falou agora na tua resposta para o Pedro, de 90 para cá, as suas inquietações foram mudando. Queria que você falasse sobre elas, à luz do plano que tem no Estado Novo na primeira parte, em que o Getúlio está no 7 de setembro, e você pergunta: é possível, como é que é a pergunta? Falar, confiar nessas imagens feitas por alguém que está aderido a essa história aqui? E só queria passar por um momento em que eu vivi com você em 1998, montando o filme do Zelito Viana, em que a gente tinha na parede o dogma do Lars von Trier. Se você acha que as tuas inquietações passam por esse dogma também, incluindo isso na pergunta. Para ficar bem difícil, assim, enrolado e difícil. Não, mas o meu único interesse é te confundir. Olha, é uma questão, quer dizer, porque eu também não quero aqui ficar fazendo uma biografia demais, mas é o seguinte: pessoalmente, eu sempre tive interesse por essa questão,
e tentei, mas acabou não sendo financeiramente viável, reunir iconografia brasileira do século XIX, principalmente, um pouco anterior, porque sempre me inquietava muito e eu me perguntava até que ponto, desde antes até das pinturas holandesas no Nordeste, depois os viajantes todos que vieram para o Brasil, as gravuras, os desenhos, sempre me inquietava muito até que ponto, sabe, Debré, essas coisas que são citadas como fontes de arquivo, tudo que é coisa de época, até que ponto aquilo, para usar uma expressão muito simples, até que ponto tem valor documental, até que ponto há um elemento de fantasia muito grande, meio romântica naqueles desenhos e tal. Então esse interesse começou por aí. Entende? Naturalmente teve alguns marcos decisivos nisso, quer dizer, nesse processo. Mas no primeiro documentário dessa série, sobre a Revolução de 30, tem uma sequência em que esse método do Imagens do Estado Novo é aplicado, digamos, de maneira menos deliberada, mas é aplicado. É a primeira filmagem de uma campanha presidencial que pelo menos sobreviveu, que é quando o governador, então presidente do estado, que chamava-se de Minas, o Arthur Bernardes, vem à capital federal, Rio de Janeiro, em 1921, apresentar a plataforma dele de candidato a presidente. E há uma filmagem feita pelo Botelho, acompanhando essa viagem e a recepção triunfal dele na Central do Brasil, e passando na Avenida Rio Branco, quando, na verdade, ele foi vaiado quando chegou no Brasil, entende? Porque houve um escândalo, uma história de cartas falsas, denigrando os militares, etc. Mas você vendo as imagens, é uma recepção triunfal. Então, essa ideia de o que a imagem mostra, o que não mostra, de quanto a imagem pode iludir, está presente, pelo menos desde 1990, nas coisas que eu faço. Agora, tem coisas muito marcantes. Talvez a mais marcante de todas tenha sido a experiência de montar o Santiago com o João e a Lívia Serpa, entendeu? Porque o Santiago é isso. O filme é isso. O filme tinha... Não sei se esse subtítulo até foi preservado, mas durante muito tempo tinha um subtítulo Reflexão sobre o Material Bruto. Quer dizer, é um filme sobre a realização de um filme e o tempo todo indagando o sentido das imagens. Então, eu citei algumas referências, né? Quer dizer, eu fiz Marquero e Farol. Eu não sou especialmente fã do Lars von Trier, nem do Dogma, mas o filme que ele fez com o Jürgen Lett, As 5 Obstruções, é certamente um filme que me marcou muito, assim como o filme que é outro cineasta que em relação ao qual eu tenho muitas reservas, que é o Herzog, mas o filme dele sobre o urso também é um filme que nos marcou muito, e nós vimos um pouco antes de começar a montagem do Santiago. Não sei se eu consegui te responder, mas eu tentei. Alguém mais? Tem em conjunto, não, tá? Tem em conjunto também com o pensamento da colega. Fazendo uma reflexão em cima das imagens que a gente viu do imagens do Estado Novo, todas as imagens que tem todo um discurso de serem verdade, e na sua narração
você coloca, né, será que é o que tem antes dessa imagem, o que tem depois dessa imagem, que a gente não tem registro, como os pais do Getúlio, tem alguma coisa, tem alguma reflexão, alguma cena ou alguma imagem dentro da tua proposta que ela seja ela mesma, que não seja sempre algo, questão de montagem, algo mais do que imagem e voz? Não sei se eu entendi bem a sua questão. Se tem alguma imagem que ela seja ela por ela mesma, não necessariamente uma construção de um terceiro pensamento. Bom, Vitor, né? Sim. Na verdade, é preciso não, digamos assim, levar ao pé da letra o que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, eu estou indicando um método de trabalho. O fato das imagens ocultarem não exclui o fato delas também mostrarem algo que pode ser autêntico ou não. A questão justamente é essa, é de não tomá-las pelo que a gente chama de valor de face. A imagem aparenta sempre alguma coisa, mas como eu citei, citando o Bill Nichols, quer dizer, existe uma diferença entre o que ela está nos mostrando e aquilo que realmente ela está representando. Então, não é dizer que as imagens são sempre algo diferente. Elas são e não são. É claro que, quando eu pergunto, por exemplo, se o Diário do Getúlio pode ser considerado um documento histórico, é evidente que o Diário do Getúlio é um documento histórico muito importante. Mas ele também precisa ser lido, precisa ser interpretado, precisa ser analisado. Ele não vale por si mesmo. Ali as imagens, até acho que as imagens que a Jordana citou, é um pouco diferente, porque aquilo ali foi filmado para fazer propaganda do Estado Novo. Então, a pergunta que tenta se fazer ali é se uma mesma imagem que foi feita para fazer propaganda do Estado Novo pode ser usada para falar do Estado Novo, para conhecer o Estado Novo. O caso clássico disso, que vocês todos devem conhecer, é o filme mais pilhado da história do cinema, que é o filme da Leni Riefenstahl, O Triunfo da Vontade, de 1934. É um filme de propaganda nazista que, pouco depois, quer dizer, é um filme de 34. Quando começou a guerra, os americanos pegaram esse filme e remontaram o filme para fazer propaganda contra o nazismo. Então, mostra como essa questão, quer dizer, como a imagem, ela não é dotada de autonomia total. Quando as imagens feitas pelos militares americanos ao libertar os campos de concentração foram usadas num tribunal como prova, elas não foram só exibidas. Eu procurei indicar isso, embora rapidamente, elas vieram junto com declarações de quem filmou, quer dizer, que é essencial para atestar a autenticidade daquilo. Então, a questão é complexa, entende? É claro que aquele cinejornal alemão do navio chegando na Baía de Guanabara, então o plano do Pão de Açúcar é o plano do Pão de Açúcar. Agora, ele está ali montado de uma forma, mostrando um pouco as belezas do Brasil para os alemães. Então, há todo um outro sentido investido naquela imagem. Então, é aquilo e é mais do que aquilo. E pode ser aquilo e pode ser menos do que aquilo também, dependendo de como for usado. Ali atrás. Parou. Tá. Oi, Eduardo. Eu trabalhei com
você num documentário que eu tinha 21 anos, na TV Educativa, no programa do Nelson Pereira dos Santos. Você fez um pequeno filmete sobre uma foto, jornalismo, né, de um garoto segurando um bebê morto, uma tragédia de chuva torrencial em Petrópolis, e a gente foi lá entrevistar o rapaz e tudo. Então eu conheci, na única experiência que nós tivemos de trabalhar junto, o seu lado documentarista, e sempre apreciei muito. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta, que talvez você já tenha respondido inúmeras vezes, mas eu acho que sempre que a gente repensa isso, eu acho que acaba que a gente tem alguma reflexão diferente, talvez à luz dessas suas novas experiências com documentário, mas como é que é para um montador realmente, conceitualmente, o que muda quando você está fazendo um trabalho de ficção e um trabalho de documentário? A diferença principal, eu acho, quer dizer, na verdade simples, né? Quer dizer, um filme de ficção, de maneira geral, embora nem sempre, né? Há diretores e diretores, mas de maneira geral há um roteiro escrito. E de maneira geral, embora não sempre, a filmagem é feita a partir do roteiro. Então, quando o material chega para a montagem, ele chega, nem sempre, mas de maneira geral, de certa forma, direcionado. Eu, pessoalmente, acho que, a não ser em casos em que nada disso aconteça, em que a montagem de um filme de ficção pode ser um processo mais complexo, mas eu acho que a montagem de um filme de ficção, na verdade, é uma coisa extremamente simples, na verdade. Quando esses passos são seguidos. E não acho que necessariamente isso empobreça, enfim. No documentário, pode ser algo muito, muito diferente disso. Quer dizer, você pode não ter roteiro nenhum, prévio. Você pode ter 200 horas de material que foram... Não estou, inclusive, defendendo isso, não. Porque eu acho que essa questão de gravar demais é uma armadilha enorme, na verdade, né? Quer dizer, quando se fazia documentários em película, eu acho que talvez até aqui se falou disso na sexta-feira, algo parecido com isso, mas quando se fazia documentários em película, né, a grande preocupação do diretor, ao dizer câmera, era dizer corta o mais rapidamente possível, né? Porque senão o filme ia acabar, porque custava caro. Isso é complicado, mas isso tem uma vantagem muito grande. Isso obriga quem está filmando a ser seletivo no momento em que está gravando. O que torna o processo todo muito mais lógico, quer dizer, o material vai chegar menos material e vai chegar mais direcionado. Hoje, como não existe esse problema, quer dizer, existe uma prática mais ou menos generalizada de gravar. E, às vezes, horas e horas de material. Agora, a verdade é que, embora seja muito trabalhoso, eu acho que vocês mesmos podem concordar, muitos de vocês comigo ou não, mas eu acho que se você, digamos por hipótese, tem 100 horas de material, dá trabalho, mas é relativamente simples descartar 90, entendeu? Porque 90 das 100 horas, na verdade, não servem para muita coisa. Começa a ficar difícil quando você chega em 12 horas, 10 horas, 8 horas. À medida que você vai, aí começa a ficar mais difícil. E se você tem um compromisso de fazer um filme com uma duração determinada, de, digamos, 2 horas ou algo perto de 2 horas, pode ser complicado. Ao mesmo tempo, eu acho que para quem monta
montar um documentário é muito mais interessante do que montar um filme de ficção. Joel, queria fazer uma pergunta. Vai ser a última pergunta agora do Joel, tá, gente? Tem que caprichar, né? A última. O que vem primeiro para você, a ideia ou a imagem? Não é só essa pergunta que você me impeliu a me cronometrar. Eu queria te falar, primeiro você montou o Terra em Transe, né? Então, minha total admiração, né? Já começou por aí, né? Eu acho que um filme que tem uma montagem revolucionária, né? E coetânea às experiências do Godard, né? Você fez experiências ali de repetição de plano, de ruptura temporal, né, que era ao mesmo tempo, né, que Godard. Então, só por isso eu acho que isso já determina muita coisa, eu acho, na sua trajetória, embora o Glauber te chamava que você tinha um olhar racionalista. Né? Isso também eu quero que você comente, porque na sua trajetória, eu acho incrível essa sua autoanálise, você vai indo por um caminho humorado, bem mais humorado no final, né, de observar aspectos da vida privada do Getúlio Vargas, né? Que sempre foi aquela figura, aquele cabeção que está aqui perto, aquela figura muito cristalizada, e de repente você vai e observa e usa aquela sequência circense que é incrível, que desloca a gente do filme, para imaginar, né, a domesticação acontecendo ali, quer dizer, e se coloca como primeira pessoa, assim, o ranço que é, em geral, essa coisa que o próprio Bill Nichols fala da voz de Deus, né? No primeiro momento você fica intrigado, será que vem lá a voz de Deus para nos induzir a raciocinar o filme? Então eu acho incrível isso. Então, como o filme que tem esse título, né? Que é um título que sugere uma coisa mais sisuda do que é, né? Título temático, né? Você vai para uma coisa extremamente humorada e terna, então eu acho incrível você perceber como a sua trajetória foi se transformando. Eu queria que você comentasse um conceito que você cunhou junto com o Glauber, que é dessa montagem parabólica. Que você falasse, porque você diz isso no seu livro, né? Adivinhador de Água, você fala dessa montagem parabólica. Se isso está incorporado nesse seu percurso, enfim, é muita coisa. E outra coisa que eu queria comentar, será que esse interesse pelo documentário no Brasil não tem a ver com o circuito de festivais também? Porque tem o Festival É Tudo Verdade, Fórum Docs, instituições se dedicaram a pensar essa vontade de memória, isso também não é um ponto para esse crescente interesse. Não consegui ser breve, não tive tempo. Quantos segundos eu tenho para responder? Não, fala. Porque essas várias questões que o Joel levanta, veja bem, o título, na verdade, o título original desse filme era Os Golpes do Estado Novo, numa referência ao golpe de 37, à tentativa de golpe dos integralistas e ao golpe de 45, quando Getúlio é derrubado. Num certo momento, eu troquei o título para Imagens do Estado Novo, justamente para fugir disso que você está indicando, quer dizer, para tentar indicar que não deixa de ser um documentário sobre o Estado Novo, mas quer ser um documentário sobre as imagens do Estado Novo. Então, eu gostaria muito que os nossos poucos espectadores percebessem no título essa intenção, entende? O que eu posso dizer sobre o Terra em Transe? Eu era um adolescente irresponsável, entende? Totalmente irresponsável. Eu tinha 20 anos de idade quando tocou o telefone na minha casa e era o Glauber Rocha perguntando se eu queria montar o Terra em Transe. E por quê? Porque o montador que ele chamou para montar o filme, que era uma figura magnífica, que era o Nelo Melli, um montador argentino,
que trabalhou muito tempo no Brasil, no primeiro dia de montagem pediu demissão. Entendeu? Ele viu os Escorpiões, ele viu o Glauber, ele fugiu da sala de montagem, então desistiu, porque para o Nelo, com quem eu aprendi muito, com quem conversava muito e tal, para o Nelo havia uma maneira de montar um filme, sabe? E o Glauber, justamente, é dos poucos diretores com os quais eu trabalhei que foge inteiramente daquela sequência que eu tracei aqui. Terra em Trânsito teve 5 ou 6 roteiros, cada um completamente diferente do outro. Ele filmou um roteiro diferente, na verdade, do roteiro que as pessoas estavam lendo, e nós montamos um filme diferente do filme que ele filmou. Mas isso não é comum acontecer, entendeu? Isso é muito raro acontecer num filme de ficção, entendeu? Mas eu tive... Se eu não tivesse 20 anos, eu tinha montado um único filme antes, O Padre e a Moça, com o Joaquim Pedro Medrano. Se eu não fosse na verdade não era nem adolescente, né? 20 anos, mas isso, se eu não fosse um jovem irresponsável, eu talvez não tivesse aceito montar aquele filme. Se eu tivesse um mínimo de responsabilidade, eu não teria aceito montar aquele filme. Né? Porque, evidentemente, o Glauber já tinha feito... Ele não era pouco mais velho do que eu, mas ele já tinha feito Deus, o Diabo na Terra do Sol. Então, sabe, ele podia fazer o que quisesse. Né? Agora, o fato de você montar um filme, o seu segundo filme como montador, e ser um filme onde tudo era permitido, não havia nada que não se pudesse fazer. Podia não ser aproveitado, mas quanto mais inesperado, mais entusiasmo o Glauber ficava, mais entusiasmado ele ficava, entendeu? Quanto mais... E, ao mesmo tempo, a coisa do Godard, quer dizer, tinha uma certa ignorância nossa. Quando nós montamos, você deve estar fazendo referência ao plano da Glaucia Rocha, que é repetido quando ela entra na redação, nós achávamos que estávamos sendo originais, mas o Godard já tinha feito aquilo um pouco antes, entendeu? Quando nós vimos, ficamos um pouco encabulados, mas o Godard já tinha feito isso no Le Carabinier no ano anterior, ou 2 anos antes, se não me engano. Em geral, quando a gente quer ser original, na verdade a gente está mais sendo ignorante, porque é muito difícil, na verdade, ser original, né? E cada vez vai ficando mais difícil, né? Ser original. Mas, enfim, Joel, você, como sempre, levanta 500 questões e a gente podia ficar aqui conversando horas sobre essas coisas. Parabólica faz parte dessa coisa do Glauber, foi ele que cunhou o termo para se referir a um tipo de montagem imprevisto, entende? Quer dizer, tanto no ordenamento das cenas, como nos cortes descontínuos, a questão do tempo dentro do filme, que não estava previsto inicialmente. O filme pode ser visto, eu acho que ele é um grande flashback, né? Quer dizer, do momento que o Paulo Martins leva os tiros, mais ou menos no início do filme, até o momento que ele morre no final do filme. Mas isso não estava previsto no roteiro, entendeu? E no meio desse flashback tem outras passagens, e quanto mais confuso ficava, tanto que o Nelson Rodrigues cobrou, né, que disse que parecia um ideograma chinês de cabeça para baixo. E eu acho uma definição maravilhosa do terreno, entendeu? Nós nos divertimos muito com a crítica do Nelson Rodrigues, porque realmente, hoje em dia eu acho que as pessoas se espantam menos com aquilo tudo, embora eu acho que o filme tenha perdido muito contato, assim, empatia com plateia jovem. Acho que os jovens não entendem aquele... Não é que não entendam, eles estranham muito aquele tom retórico, aquela coisa. Mas na época as pessoas diziam que o filme era incompreensível. Alguns anos depois, eu acho que ele ficou claro, bastante claro, ficou mais... O cinema evoluiu muito e o filme ficou mais claro. Hoje em dia, eu acho que eu tenho tido algumas experiências no Brasil e fora do Brasil em que jovens estudantes estranham demais o filme e não têm assim a
empatia, certamente, que você tem e que alguns de nós temos com o filme. Marguerite lá, eu professor. Não, pois é, mas quem é que vê Marguerite lá? Gente, obrigado. Obrigado, Eduardo. Todo mundo que está aqui,